ministro que assumiu a presidência do tribunal responsável pelo sistema eleitoral às vésperas da votação mais conturbada da história recente do país. Um ministro que teve uma atuação combativa durante a campanha, uma atuação que até hoje é alvo de elogios e questionamentos. Um ministro que agora deixa o comando do Tribunal Superior Eleitoral. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 29 de maio de 2024, dia da última sessão de Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro está encerrando um período de 4 anos ocupando uma cadeira no TSE e de quase 2 anos no comando da corte responsável pelas eleições brasileiras. Nós aqui no Tribunal Superior Eleitoral avançamos nas eleições, avançamos na jurisprudência, avançamos nas resoluções para demonstrar que essa verdadeira lavagem cerebral, que é feita por meio de algoritmos não transparentes, e eu diria em alguns casos, algoritmos viciados para determinadas bolhas, que isso será e continuará sendo combatido aqui na Justiça Eleitoral. Você ouviu aí o discurso do ministro Alexandre de Moraes na sessão dessa quarta-feira do TSE, no qual ele fala sobre o período em que presidiu o tribunal. Foi o período da eleição presidencial mais conturbada e mais apertada do país desde a redemocratização. Uma eleição marcada por uma série de ameaças antidemocráticas que muitas vezes se manifestaram no ambiente digital. Foi um período que incluiu também julgamentos que tornaram Jair Bolsonaro inelegível por abusos ao sistema eleitoral. Um período em que as medidas de Moraes foram observadas de perto pela sociedade e contribuíram para o ministro se tornar o principal alvo do ex-presidente e seus apoiadores. Aqui no Brasil, nós mostramos que é possível uma reação a esse novo populismo digital extremista que pretende solapar as bases da democracia. O Tribunal Superior Eleitoral é formado por 7 ministros, 3 do Supremo, como Moraes, 2 do Superior Tribunal de Justiça e 2 da Advocacia. Na próxima semana, a cadeira de Moraes no tribunal passa a ser ocupada por André Mendonça, a partir de um rodízio que os ministros do Supremo realizam por critério de antiguidade. Mendonça é um dos nomes indicados ao Supremo por Bolsonaro, com o objetivo declarado de ter representantes na mais alta corte do país. Na sessão que elegeu Mendonça para a vaga no TSE na semana passada, o ministro fez elogios ao mandato de Moraes. Meu registro da gestão exitosa de Vossa Excelência à frente do Tribunal Superior Eleitoral, conduzindo o tribunal em tempos onde por vezes, algumas turbulências, vamos dizer assim, alguns questionamentos, e Vossa Excelência, com muita firmeza e competência, o fez à frente do Tribunal Superior Eleitoral, o meu registro, o meu reconhecimento. A presidência do TSE não vai para o Mendonça, mas para a ministra Carmen Lúcia, que hoje é a vice-presidente da corte. Ela foi eleita no início do mês, também seguindo a tradição em que os ministros do Supremo que estão no TSE assumem o comando da corte eleitoral de forma rotativa. Nessa quarta, na despedida de Moraes, a Carmen Lúcia exaltou a atuação do colega durante a eleição de 2022. Foi muito, talvez, mencionado e repetido em 2022, especialmente, num momento gravíssimo da história brasileira, naquelas eleições, que Vossa Excelência era, estou citando entre aspas, mas poderia ser dito por qualquer um de nós, a pessoa certa no lugar certo, na hora certa. A Carmen Lúcia vai ser presidente do TSE durante as eleições municipais de 2024 e fica à frente da corte até 2026. O vice dela e próximo presidente do tribunal é Cássio Nunes Marques, o outro ministro do Supremo escolhido por Bolsonaro.
As falas que a gente ouviu ilustram alguns dos principais pontos do tempo que Alexandre de Moraes passou à frente do Tribunal Superior Eleitoral. Por exemplo, a ideia de que ele foi fundamental para proteger a democracia brasileira do golpismo, o fato disso ter acontecido em meio a questionamentos frequentes à atuação da Corte e o protagonismo dado por ele a medidas que afetam as redes sociais. Moraes assumiu a presidência do TSE em agosto de 2022, meses antes da eleição daquele ano, e teve que lidar com condições excepcionais. Além da enxurrada de desinformação durante a campanha, como já tinha acontecido em 2018, o tribunal enfrentou seguidos ataques a diferentes pilares do sistema eleitoral, como as urnas eletrônicas, e a politização de militares e policiais. O ministro já era relator no Supremo de inquéritos que lidavam com ameaças antidemocráticas e com a desinformação, e já era visto por bolsonaristas como um adversário. O comando do TSE, na reta final do calendário eleitoral, incluiu presidir julgamentos de ações apresentadas pelas campanhas de Bolsonaro e Lula, etapas de fiscalização pública do sistema eletrônico de contabilização dos votos e toda a operação do primeiro e segundo turno de votação. Na questão da desinformação, o TSE teve uma atuação muito mais intervencionista e rápida em 2022 do que em eleições passadas. Isso aconteceu tanto em relação ao volume de conteúdos derrubados na internet, quanto em relação à própria avaliação do que poderia ou não circular. Sob Moraes, por exemplo, o tribunal aprovou uma resolução que facilitou a derrubada de conteúdos, perfis e grupos de mensagens, com regras que foram usadas também depois da eleição. Isso quando bolsonaristas seguiram contestando o resultado das urnas, num processo que culminou na invasão dos três poderes em 8 de janeiro de 2023, pouco depois da posse de Lula. Especialistas jurídicos se dividem entre aqueles que consideram que as medidas foram importantes para barrar o golpismo num momento excepcional e aqueles que viram avanços desnecessários à liberdade de expressão, avanços que podem abrir precedentes perigosos. Houve momentos amplamente criticados, por exemplo, quando a Corte Eleitoral tirou do ar conteúdos divulgados em veículos jornalísticos. A velocidade usada na relação com as redes sociais também apareceu de forma geral na condução das eleições de 2022. Moraes deu decisões rápidas para tentar barrar investidas de bolsonaristas contra as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral como um todo, cobrando indícios de acusações de fraude que sempre se mostraram infundadas. Outro ponto marcante da atuação de Moraes à frente do TSE apareceu junto a forças de segurança. O ministro teve que navegar as relações conturbadas do tribunal com as Forças Armadas, que tinham sido convidadas para participar da Comissão de Transparência das eleições, e já davam sinais de que usariam a oportunidade para emprestar um verniz técnico aos ataques de Bolsonaro contra as urnas. Além disso, um episódio envolvendo a Polícia Rodoviária Federal exigiu cálculos políticos delicados e rápidos por parte do presidente do TSE. No dia do segundo turno, a PRF promoveu centenas de blitz no caminho da votação, especialmente no Nordeste, onde Lula tem mais apoio. O caso levantou medo imediato de que a ação da força policial, próxima do bolsonarismo, atrapalhasse a eleição. Moraes ordenou a interrupção das blitz e ameaçou o diretor-geral da Corporação de Prisão se não suspendessem as medidas. Ao mesmo tempo, publicamente Moraes afirmou que não via prejuízos às eleições e garantiu que a votação seguisse normalmente. Entidades da sociedade civil que acompanhavam o processo eleitoral concordaram que abalos no prosseguimento normal da eleição poderiam ter dado força a quem pretendia melar a votação. Para elas, a atuação de Moraes foi importante para bancar a credibilidade do sistema naquele momento. Em 2024, investigações da Polícia Federal sob relatoria de Moraes no Supremo revelaram os bastidores de um plano golpista que buscava garantir mais um mandato para Bolsonaro, independentemente do resultado das urnas em outubro de 2022. Segundo a apuração, o então presidente da República e seus ministros civis e militares, além de integrantes das Forças Armadas, usaram a desinformação antes e durante a campanha para tentar minar a confiança dos cidadãos no sistema eleitoral e facilitar um golpe de Estado. Também chegaram a elaborar medidas que decretariam o estado de sítio no país e previam a prisão de desafetos políticos do ex-presidente, entre eles Alexandre de Moraes. A partir de 2023, já no governo Lula, a presidência de Moraes no TSE se pautou principalmente pelos julgamentos que condenaram Jair Bolsonaro a ficar inelegível por 8 anos. O primeiro caso se referiu a uma reunião do então presidente com embaixadores estrangeiros, na qual o político repetiu acusações já desmentidas,
de fraude nas urnas eletrônicas, com transmissão em canais oficiais do governo. O Tribunal Eleitoral viu abuso de poder e uso indevido de meios de comunicação por parte do então presidente. Um segundo caso julgado determinou que houve abuso de poder econômico e político nas comemorações de 7 de setembro de 2022. Esse julgamento tornou inelegível não só Bolsonaro, como também o seu candidato a vice, o general da reserva Walter Braga Neto. Em outro julgamento ruidoso de 2023, o TSE cassou o mandato de deputado federal de Deltan Dallagnol, por entender que o ex-procurador da Lava Jato deixou o cargo no Ministério Público para evitar uma punição que o tornaria inelegível. Em todos esses processos, Moraes votou a favor da inelegibilidade de Deltan, Bolsonaro e Braga Neto. Em 2024, o TSE aprovou uma série de resoluções que indicam que a Corte deve manter a atuação intervencionista em relação às redes sociais nas campanhas municipais. As plataformas poderão ser responsabilizadas solidariamente na esfera civil e administrativa se não derrubarem conteúdos considerados irregulares. Alguns especialistas em direito digital viram na medida um avanço da Justiça Eleitoral sobre o Marco Civil da Internet, que é a legislação que hoje regula o meio digital no Brasil. Como ficou claro no seu discurso de despedida do TSE, o Moraes continua a defender a mudança da lei em relação às redes sociais no Brasil. Em diferentes momentos, desde a eleição, o Congresso se mobilizou para fazer isso, em torno do projeto de lei das fake news, que é atacado por bolsonaristas e pelo lobby das grandes empresas de tecnologia, e acabou não avançando. O Supremo, onde Moraes continua como ministro, também deve analisar um processo que pode mexer no Marco Civil. Na reta final do seu tempo presidindo o TSE, Moraes assumiu uma atitude de tentar minimizar os embates entre o Judiciário e o Legislativo que se afloraram nesses últimos tempos. Votou contra a cassação do ex-juiz da Lava Jato e hoje senador Sérgio Moro. Jogou para frente o julgamento que pode cassar o senador bolsonarista por Santa Catarina, Jorge Seife. Numa de suas últimas medidas no Tribunal Eleitoral, o presidente da Corte negou há alguns dias um pedido de recurso de Bolsonaro para tentar recorrer da decisão que tornou o ex-presidente e Braga Neto inelegíveis até 2030. Moraes agora deixa a presidência da Corte e a cadeira no Tribunal Eleitoral, mas como ministro do Supremo, continua sendo o relator de inquéritos importantes para a política nacional. Inquéritos que atingem Bolsonaro e seu entorno, que buscam investigar e punir as ameaças golpistas que marcaram os últimos anos e podem voltar a dar as caras. Inquéritos que seguem sendo observados de perto, com frequência mexem na dinâmica da internet no país e em vários momentos são questionados por eventuais excessos. O Durma com essa volta já. A Câmara aprovou na terça-feira a taxação sobre compras de até $50 em sites de e-commerce estrangeiros como Shein, Shopee e AliExpress. O projeto seguiu para análise do Senado. O Marcelo Rubissec escreveu sobre o tema. Marcelo, o que muda se esse projeto for aprovado? Bom, acho que para a gente falar um pouco sobre essa mudança, a gente precisa entender antes como que funciona a coisa atualmente. Desde agosto de 2023, quando começou a valer o programa Remessa Conforme, compras online de até $50 não pagam o imposto de importação. Essa isenção ela foi criada depois de toda uma confusão do governo Lula alguns meses antes, acusando esses marketplaces estrangeiros de contrabando. Enfim, o Remessa Conforme deu uma isenção do imposto de importação, mas não do ICMS, que é um imposto estadual. Então a blusinha que você compra hoje na Shein, na Shopee ou na AliExpress, atualmente ela só paga o ICMS ali na casa dos 17%. Esse projeto aprovado na Câmara acaba com a isenção de imposto de importação. Então, se o texto passar no Senado e for sancionado pelo presidente Lula, vai ter uma taxa de importação de 20% sobre as compras de até $50, mais o ICMS. Na prática, então, a tal blusinha deve ficar mais cara para o consumidor. E quais os interesses políticos nessa discussão? Tem um emaranhado de questões políticas aí. O varejo brasileiro, que está atravessando um momento ruim nos últimos anos, reclama que não tem como competir com esses sites estrangeiros. Então tem pressão aí para acabar com a isenção, para proteger essas empresas nacionais e, por tabela, proteger empregos, etc.
Mas também tem argumentos contrários à taxação, porque ela vai prejudicar o consumidor, apesar de que também não é muito claro quem que compra nessas lojas online, se gente com renda mais alta ou mais baixa. O tema gerou divisão até mesmo dentro do governo. O vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegaram a apoiar a taxação, lembrando também que a medida pode aumentar a arrecadação e ajudar as contas públicas. Mas o presidente Lula chegou a criticar alguns dias atrás o fim da isenção. Aliás, o tema só voltou à tona agora porque o Congresso puxou o assunto. Num primeiro momento, a taxa proposta era de 60%, mas se chegou nos 20% depois de um acordo do governo com o Legislativo. Enfim, dá para ver que é um tema bem espinhoso. O texto do Marcelo Rubissec você lê no nexojornal.com.br. Da presidência de Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral ao projeto para taxar compras de sites estrangeiros, durma com essa. Por causa do feriado de Corpus Christi em São Paulo nessa quinta-feira, o Durma com essa volta na segunda, com roteiro, apresentação e produção de Letícia Arcoverde, edição de texto e apresentação de Aline Pellegrini, participação de Marcelo Rubissec, edição de áudio de Bruno Bimbate e produção de arte de Mariana Simonetti. Termina aqui mais um Durma com essa. Até semana que vem.